E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Caio Albuquerque na área, como é que vocês estão? Paz do Senhor a todos. E eu tenho uma novidade pra vocês. Eu acho que eu não tinha falado, mas eu acredito que eu falei. Se eu não falei, eu vou falar agora e vai começar agora. Bom, um novo quadro do canal, a gente tem um quadro devocional, a gente tem um quadro do podcast que já vai sair essa semana aí, hein? Fica atento. E a gente tem um novo quadro que é o quadro dos livros. Eu vou começar a falar aqui sobre alguns livros que eu tô lendo de teologia cristã. E o primeiro livro vai ser esse aqui, Unção e Dobro. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e me dá um nome, dá uma ideia de nome aí para esse quadro. Porque a gente tem o quadro devocional, o podcast, né? E eu queria um nome para esse quadro de livros. O primeiro livro que eu vou ler é esse aqui, ó. Um Sonho em Dobro. Quem prestou ele foi uma amiga minha, Beatriz. Beatriz, muito obrigado aí, ó. Eu vou deixar um link para você comprar no link dela aí. Ela é patrocinada pela editora Vida. E ela me emprestou esse livro aqui para me ler. E eu vou falar o que sobre isso? Eu vou falar sobre alguns pontos que eu achei muito interessante. Alguns pontos que eu não sabia que fez a minha mente, tipo, virar assim, que eu fiquei perplexo. Fiquei assim, caramba, que livro bom, hein? E esse livro aqui realmente é um livro muito bom. Eu vou falar um resumo dele aqui para vocês. Ele é um livro que fala sobre o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, que nada mais, nada menos, teve a ambição e a ousadia de pedir a unção em dobro de Elias. Um cara comum pedindo a unção em dobro de Elias. E também esse é um dos pontos que eu vou falar aqui. Então, vamos pro vídeo, já deixa aquele like e não esquece de comentar aí embaixo qual é o nome desse quadro que você quer, tá bom? Então vamos lá. Eu não vou falar sobre todo o livro em geral, eu vou falar, como eu falei, esses pontos aqui. Vamos começar sobre o primeiro ponto. Primeiro ponto, aqui na apresentação, ele fala sobre Elias. Ele fala que Elias, ele tinha ali Eliseu ao lado dele, e Eliseu pediu essa unção em dobro. Mas para ele receber essa unção em dobro, ele teria que ver Elias subindo aos céus na carruagem. E que ousadia, hein? Eu vejo aqui, ó, no início já do livro já diz assim: Eliseu, sucessor de Elias, fez o pedido mais atrevido, mais audacioso e mais ambicioso de todos encontrado na Bíblia. Pediu a porção dobrada da unção de Elias lá em 2 Reis, Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9. Cara, um ponto aqui. E ele já havia recebido o manto de Elias. E um ponto aqui muito importante. Que cara ambicioso, velho. Esse era um ponto que eu queria tocar a todo cristão. A gente vê muito cristão aí que não tem essa ambição. Então você que é cristão, você tem que ser ambicioso. Mas não confunda a ambição com ganância. Qual é a diferença dos dois? Ambição e ganância. A ganância, você passa por cima de princípio, você passa por cima de pessoas, você passa por cima de valores, você quebra regras. A ganância, ela faz você se tornar uma pessoa arrogante, entendeu? Para conquistar as coisas que você quer. E a ambição, ela é algo de você querer com propósito, é tipo um querer com propósito. A ambição, entendeu? Você não passa por cima de ninguém, você não engana ninguém, você não quebra valores, você não se desvia do caminho do Senhor. Então, um cristão ele deve ter ambição e não ganância, não confunda isso. E a gente vê aqui que Elias tinha ambição para dar e vender, meu filho, porque o cara pode pedir o trem, hein? Pediu a unção dobrada de Elias. O profeta de Elias é um profeta muito está entre os profetas maiores da Bíblia. Ele aparece lá no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus. Aparece Moisés, Jesus e fala o profeta Elias. Então, tipo assim, Elias era um cara que, assim, era um profeta que fez fogo cair do céu. Tipo, loucura, loucura. Lê a Bíblia, cara. Lê a Bíblia, você vai ver. Oxi, se não acreditar, também é problema seu. Aí, que eu tenho pra mostrar aqui? Esse primeiro ponto, muito, cara, muito bom. Gostei de Eliseu. Eliseu, ele, um cara ambicioso, ele se assemelha um pouco a mim nesse quesito. E um chamado de Eliseu. Eliseu era um cara comum. Eliseu era um cara comum. Entendeu? Eliseu era um cara comum que foi chamado que foi escolhido.
para poder ser sucessor de Elias. Eu estou folheando aqui, porque ao longo também eu vou vendo algumas anotações que eu tô vendo aqui, entendeu? Então, junto com essas anotações, eu vou parando aqui, então você vai ter que me acompanhar. Esse vídeo aqui não tem roteiro, só é alguns pontos que eu vou folheando o livro, a gente vai falando junto. E tá ventando muito aqui, fi. Tô gravando esse vídeo aqui 3 horas da manhã. Então, vamos lá. Tô continuando assim, certo. E também algumas outras coisas que me chamaram a atenção, que é o que Eliseu fez, velho. Eliseu, ele... Cara, tem uma hora aqui no livro que ele, tipo assim, ele meio que... Cara, chamaram ele de calvo e ele mandou matar as crianças. Não, na real, ele amaldiçoou e saiu 2 ursas da floresta e matou as crianças. E eu fiquei tipo assim... Caramba, velho. Nunca chame alguém de calvo. Moço do céu, por que foram chamar o cara de calvo? E também uma anotação muito bacana que eu fiz aqui, ó, de um ponto do livro, que eu vou falar pra vocês aqui, ó. O ponto começa assim: mas precisamos desses momentos, por mais breve que seja, quando Deus se mostra a nós com tanta profundidade, alegria e êxtase que ficamos sem palavras. Aí, olha a minha anotação. Acredito que devemos criar intimidade com Deus em momento onde não pedimos nada, apenas ficamos alegres e felizes com uma relação de pai e filho. Como assim? Tipo, eu acredito que deve ter momentos na vida do cristão que, tipo assim, cara, você vai orar ou vai conversar com Deus, tipo assim, não pede nada, meio que só fala assim, ô, eu só quero agora, nesse momento aqui, eu não quero lhe pedir nada, eu não quero falar nada, só vou fechar meu olho e vou, tipo, me deleitar na sua presença, tipo assim, tipo um momento de pai e filho, porque, tipo, um momento de pai e filho, é difícil explicar. Mas assim, não tem nenhuma cobrança dos dois lados, é aquele momento feliz, entendeu? Aquele momento que, tipo assim, os dois estão felizes, os dois começam a rir, sabe? É muito bom, velho. E assim, eu fiquei pensando nisso aqui nessa anotação que eu fiz, que às vezes a gente tem que ir até o Senhor com o coração mesmo, vai com o coração. Lógico, tem que sempre ir com o coração. Mas assim, não vai com a intenção de pedir nada. Vá com uma sensação assim, Senhor, vamos ter um momento de pai e filho, Senhor? E só fica feliz. E pronto. Não tem intimidade melhor que essa, com intimidade de pai e filho. E essa é uma das minhas anotações aqui no livro. E haja anotação. Eu escrevo, filho. Bia, perdão, porque o seu livro tá todo rabiscado. Mas é isso. E vamos continuar passando aqui. Ele conta alguns milagres aqui que Elias fez, ok? Aqui, ó, a parte das ursas aqui, ó. De Jericó, Eliseu foi a Betel. Num caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: "Suma daqui, careca!" Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. 42 meninos. Fui chamar os caras de careca. E é isso que eu tenho pra falar desse aqui. Aqui tem tem um pouco do desenrolar, o porquê disso aconteceu. Se você quer saber, eu sugiro que você compre o livro no link. Bom, tal, certo. E algumas anotações assim que é aqui do livro, né? Com essa história, de Eliseu, você deve aprender uma lição. Não tente entender o porquê Deus permitiu que ele os meninos fossem mortos pela ursa. Só confie, pois ele sabe o que está fazendo. Então, é uma lição que acabou tirando pra mim aqui sobre isso. E também teve uma outra história que eu fiquei aqui muito, 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 muito assim, com a cabeça, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Cara, eu fiquei na onda. Aqui, ó. O legado de profeta. Lá no capítulo 20, no finalzinho. Eu vou falar um pouco mais no meio, mas no capítulo 20, no finalzinho, vou falar. Vou começar ali no... Então Eliseu morreu e foi sepultado. Certo, Eliseu já estava morto aí até então. Eliseu morreu e foi sepultado. Isso é no final lá do livro de Reis. Lá entre o capítulo 13, tá? Ora,
Tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam o homem, viram de repente uma dessas tropas e jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. E assim que o cadáver encostou no osso de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Não tem como, velho. Olha isso! Eu escrevi aqui, ó. Meu Deus! Eu fiquei assim, eu nunca fui muito de ler o Antigo Testamento. O que eu gosto do Antigo Testamento ali é Salmos, Provérbios, eu gosto muito de Jó, Eclesiastes. O Gênesis eu gosto bastante também. Daniel, gosto bastante. Mas assim, nunca tinha lido o livro de Segunda Reis. E tipo, esses dias eu peguei pra ler o livro de Segunda Reis e eu vi isso aqui, eu vi cada coisa, fi. Que tipo assim, você não tem noção não, fi. Você não tem noção não. O trem é bom. Começa a ler que o trem é bom. Certo. E também, aqui, fala sobre outra coisa. Nossa, velho. Um estranho milagre no capítulo 14. Um estranho milagre. Olha o nome do capítulo. Um estranho milagre. Porque é muito estranho. Muito estranho mesmo. Mas é Deus agindo. Certo? E esse é um texto um pouco longo. Certo? Mas eu vou contextualizar ali para vocês assim. Na real, vou ler tudo. Ouça a palavra. E os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós, porque o Eliseu estava com alguns profetas ali no cafofo dele e tal. E não dá para todo mundo, o Eliseu tá apertado aqui, meu irmão. Vamos para outro lugar. Vamos ao Rio Jordão, aonde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eles queriam se reunir ali e tal. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Estavam lá eles derrubando as árvores. Quando o deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: meu senhor, é emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? O homem de Deus perguntou: aonde caiu? E o que você acha que ele fez? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu pegou um galho de alguma árvore aqui, ó. Imagina que bem aqui é o rio. E pegou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Ele disse: pegue. E o homem esticou o braço e pegou. Gente, vocês não tem noção o quanto a Bíblia é massa, velho. Você não tem noção, não. E você lê esses trem aqui, fi, eu fico assim, cara, por que eu não li no Antigo Testamento antes, velho? Porque, tipo assim, cara, eu achava que no Antigo Testamento não tinha tanto coisa quanto tem no Novo. Porque no Novo a gente vê água virando vinho, a gente vê cego vendo, a gente vê paralítico andando, a gente vê 10 leprosos, a gente vê demônio saindo, demônio não sei o que e tal, mas também no Antigo Testamento é poderoso. Esses profetas tinham, meu Deus, esse cara tinha unção, mano. Um ferro flutuar. Um ferro flutuando. Quem consegue fazer um ferro flutuar? Na água, me fala aí. Não tem como. Só Jesus e Deus. E o profeta Eliseu. Que ele é só a ferramenta, mas através de... E eu fiz uma anotação aqui. Ó. Deus se preocupa com nossas pequenas coisas. Como assim Deus se preocupa? Eu vou deixar aqui. Assim, Deus... Eu tava... Uma vez quando eu fiz um podcast, o meu primeiro podcast desse canal aqui com o Bernardo Lobo, ele me contou assim: nossa, cara, eu vim orando por uma vaga de uma garagem. Quando eu cheguei, minha vaga da garagem tava lá. E eu fiquei tipo assim: caramba, que coisa besta. Tipo, quem ora por uma vaga de uma garagem? Tipo, eu, na minha ignorância toda de ser humano, um homem ignorante, eu falei: quem ora por uma vaga de garagem? E tipo assim, cara, faz muito sentido. Deus se preocupa com nossas pequenas coisas. Ele ama a gente, que ele, tipo assim, o que às vezes a gente acha que é tipo algo meio que assim: Deus não se importa. Cara, Deus se importa sim. Deus se importa até se eu vou cortar meu cabelo pra ir pra uma reunião melhor. Deus se importa com tudo isso, velho. Porque ele é filho dele. E ele falou assim, numa simplicidade, aquele cara, o Bernardo, eu sei que você assiste meu canal, você sempre tá aí.
ele foi o primeiro cara que fez o podcast Conexão aqui. E ele falou assim, nossa, cara, eu vim orando pela minha vaga de garagem ali uma vez. E a minha garagem tava lá. Falou, senhor, que tem uma vaga de garagem lá? E acredite, era difícil ter uma vaga de garagem lá em frente aonde era a empresa que eu gravava o podcast. E, tipo assim, eu fiquei assim, caramba, que trem besta. Por que alguém ora uma vaga de garagem? É só tu chegar e estacionar. Só que não. Acredita, quando você come... E eu tô percebendo, eu comecei a perceber isso de alguns meses pra cá. O Senhor se importa com cada detalhezinho da nossa vida, velho. Cada detalhezinho, ele não deixa escapar nada, é minucioso nos detalhes. Com... Nossa, muito incrível. E eu tinha certeza que de novo. Porque, tipo assim, o machado era emprestado. Tá, tudo bem, era emprestado. Mas, tipo assim, quem é que coisa alguém por causa de um machado? Tá entendendo? Tipo assim, é tipo eu perder um martelo. Pô, eu consigo pegar e comprar um martelo de uma pessoa ali. Pô, perdi teu martelo, mano. Tem como e tal, caiu na água no meio do rio, pá, mas eu te pago lá o martelo aí quanto? R$ 25. Tipo isso, tá entendendo? Mas ele assim, calma, meu aluno, onde caiu? E foi lá, jogou um galho e fez o ferro flutuar e disse, estica a mão e pega. E tá lá, o ferro. Tipo assim, você tá entendendo? E eu vejo a questão de milagre, porque isso é um milagre. Mas só que, tipo assim, é um milagre que, vamos supor, por exemplo, não edificou ninguém, não curou ninguém, ninguém fez andar, não fez cego enxergar, foi um ferro flutuar. Um ferro flutuar, gente. Vamos continuar aqui. Sabedoria estranha. Outra história que contaram 2 vezes lá na igreja. Naamã, o leproso. Naamã, pra quem não sabe, a história de Naamã. Lá em 2 Reis 5, eu já até gravei, mas também é porque tá aqui. Mas eu não tinha visto, mas é porque já é a segunda vez que na minha igreja falam sobre a história de Naamã. Falaram no dia 31 do pastor Lázaro Pai e a pastora... E o pastor... Me esqueci o nome do pastor. O pai da... Me esqueci. Eu me esqueci, mas... Falaram 2 vezes, então a história de Naamã tá fixada na minha mente. Tanto é que essa história de Naamã eu contei por algumas pessoas. Tá. E como é essa história de Naamã aí? Assim, por exemplo... Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem. Vamos lá, Naamã, assim que eu vou tentar resumir aqui. O que aconteceu? Tinha uma... Naamã, ele era um capitão sírio, um capitão aí da guarda, e ele era leproso. Só que tinha uma serva que era jaelita, ela estava na casa da esposa de Naamã. E ela falou, quem dera que o Naamã conhecesse o profeta lá de Israel. Aí alguém ouviu, contou pro rei, o rei pegou e mandou alguns presentes lá, junto com o servo dele, Naamã, pro rei de Israel. E o rei de Israel falou assim, eu sou por acaso Deus que dou vida e que tiro a vida, para me poder curar esse homem dessa lepra, entendeu? Só que acontece o quê? O rei de Israel, ele rasga todas essas roupas aí dele, não aceita nada e manda ele embora. Ô, Naamã, vai-te embora, mano, não fala comigo não. Aí começa aqui no livro já, bem aqui, ó. Uma sabedoria estranha. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado sua veste, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta de Israel. Olha, o cara ainda é bem posicionado. Você vê só, o cara ainda é bem posicionado. Gente, eu vou acelerar um pouco esse vídeo aqui, tá em 5% da bandeira do meu notebook. Tá. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Mas Naamã ficou... Ó, voltando de novo. E ele saberá que é profeta de Israel, um cara posicionado, seja um cristão posicionado. Então Naamã foi com seus cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai e manda ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão lá. Só que e sua pele será restaurada e ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber, invocar o pé, o nome do Senhor, o Santo Deus, moveria a mão sobre o lugar, me afetando e me curaria da lepra. Ou seja, Naamã queria um espetáculo. Tipo, o Naamã queria ali que, cara, vem aqui e tal. Só que Eliseu só mandou um mensageiro: ó, manda ele lá no Rio Jordão e manda ele se banhar 7 vezes lá, que ele vai ser de lá purificado. Simples, um comando simples, um comando direto. E Naamã ficou com raiva. Naamã não gostou, não.
Mas aí, ele voltando lá com a sua cavalaria, os servos lá deles falaram assim: Meu pai, se o profeta tivesse pedido algo difícil, você não teria feito? Aí Naamã falou, pensou, pô, eu acho que eu teria. Se ele pedisse pra mim fazer isso ou aquilo, eu teria. E aconteceu que ele desceu no Jordão, ele pensou, olha como é bom o ser humano pensar. Muitos de vocês aí não pensam antes de fazer as coisas. Assim ele desceu do Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem de Deus, e foi purificado, e sua pele tornou-se como a pele de criança. Hoje eu ouvi essa história 3 vezes, as 3 vezes. Não tem condições, velho. Não tem condições. Eu vejo esse trem aqui, eu fico doido. Eu fico batendo cabeça. Porque a minha mente, gente, sem ter noção, não. Eu gosto de física, eu era da ciência, eu gosto de ciência. Aí eu vejo uns trem desse aqui, eu fico tipo assim, vai, tem que ter muita fé pra acreditar na ciência. Isso aqui é fácil demais acreditar. Vai dar pra. Eu tô falando de todo meu coração aqui. E. Bom, aqui ó, e eu tenho uma anotação pra você. Às vezes, Deus pede coisas simples pra gente e a gente não faz. Coisas simples. Às vezes, Deus te pediu uma coisa bem simples, assim, ó. Ô, meu filho, só perdoa aquela pessoa lá, por favor. E você até hoje não perdoou aquela pessoa. Muito específico. Talvez seja pra você mesmo. E vamos continuar. Vamos continuar com alguma coisa aqui, porque vai dar tempo bastante. O vídeo vai ficar longo. Cara, e tem uma história que é muito famosa. Uma história muito famosa. Que é a dos azeites. Não, eu não vou contar dos azeites. Eu vou contar dos azeites. Certo. Quando a resposta está debaixo do seu nariz. Às vezes tem coisas que você está procurando, está debaixo. Tem uma anotação daqui, isso aqui, mas essa anotação não vou falar hoje não. Quando a resposta está debaixo do seu nariz. E essa é o quê? É uma mulher que o marido dela morreu. Eu vou contextualizar aqui. Certo dia, uma mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Ok. Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temeu o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. E Eliseu perguntou, como eu posso te ajudar? Tipo, ela já falou toda a necessidade pra ele. Ou, Eliseu também era tipo assim, era um cara que eu imagino que assim, tipo a pessoa assim, chega pra ele com todos os problemas e fala, e você quer que eu faça o quê? Tipo, o que você quer que eu faça? Gente, é basicamente isso, é. A mulher chega, teu servo, Eliseu, meu marido, morreu, e tu sabe que ele teme o Senhor. E tem uns caras aí, ó, que querem levar meus 2 filhos. Filho do teu servo, como escravo. Tu vai deixar o filho do teu servo ser escravo? Ele perguntou, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Tipo, tentando improvisar. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Ele disse, pede emprestado lá pra tua vizinha, que elas dizem que são tuas amigas, pede emprestado lá pra ela lá. Muitas vasilhas, mas peças muitas mesmo. Depois entre em casa com seu filho, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que fossem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou a porta, ela e o filho dela, ok? E começou a encher a vasilha que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, você tá sentindo o aroma do milagre, não tá? Antes de eu terminar, eu sei que você tá. Quando... Cara, eu fico... Não dá pra eu rir, não dá pra eu ver e não rir, tipo... Que a minha mente fica, assim, perplexa com esse trem aqui. Traga-me mais uma. Quando todas as vezes estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Ela só tinha uma vasilha de azeite, gente. Uma vasilha de azeite.
Às vezes você só tem que começar com uma coisa que você já possui. E aqui o livro dá esse coisa aqui, ó. Conselho para você, cristão. Ela tinha que começar com o que possuía. Uma vasilha de azeite. Devia pedir às pessoas vasilhas vazias que fossem inúteis para ela. Não devia pedir dinheiro, e sim coisas que fossem importantes para o seu, e sim coisas que não fossem importantes para o seu vizinho. Gente, cara, esse livro aqui é loucura. Eu li ele tem algumas anotações minhas aqui que tipo assim, se eu contar aqui vai ser um pouco sem contexto, sabe, uma anotação do nada aqui e tal. Mas talvez eu possa ler uma aqui que eu vejo. Eu acho que também não tem coisa aqui. Aqui eu digo pra mim mesmo aqui, pra me servir mais vezes em projetos, eu escrevo pra mim mesmo aqui, entendeu? Aqui ele fala um pouco sobre o dízimo também, mas é um trecho bem rápido, sabe? Um trecho bem coisa, um trecho bem rápido. Também tem outra anotação assim, ó. Muitas vezes ficamos abalados com algumas situações que acontecem em nossas vidas e não percebemos o quão perto nós estamos dos milagres. Deus sabe o que faz. Devemos apenas confiar. Aqui tá no coisa. Devo apenas confiar. Exato. Cara, gente, isso aqui não foi nem 10% do que é se ler um livro desse ou abrir um livro de Reis aí e ver a história de Eliseu. E é isso, pessoal. Ficou por aqui o vídeo. Muito obrigado a todos que vocês assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse quadro. Eu já sei qual vai ser o nome do quadro. Uma ideia. Reagindo a livros. Reagindo aos livros, talvez. Ou conectando os livros. Não sei. Dê ideia aí. Eu confio em vocês que o que vocês forem falar aí seja de acordo com a vontade do Senhor. Amém. Muito obrigado. Deixe seu like aí, tá bom? Compartilha aí com seu amigo aí. E também compre o livro aí. Ó, pequenininho. Não vai cair sua mão se você ler. Mas fiquem todos com Deus. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Deixa o like novamente. Escreve pra mim aí, por favor, o nome de um quadro pra esse quadro livro aqui. Eu ainda não sei qual vai ser. Mas até mais. Falou.